A maldição da cabana das sombras. Sabe aquela coisa de querer sair da rotina, fazer uma trilha, acampar, se desligar do mundo? Então, foi essa ideia que eu e meus amigos tivemos quando decidimos nos aventurar na floresta. Eu, o Ricardo, o Lucas e o João. O plano era simples: caminhar até algum ponto isolado, talvez achar um lugar decente para montar o acampamento e passar a noite. A floresta estava quieta e o som do vento nas árvores dava um certo tom sinistro. Mas até aí, normal, né? A gente sabia o que estava fazendo e, sinceramente, não achávamos que nada ia dar errado. Caminhamos por horas. A floresta só ficava mais densa, até que, bem no meio dela, encontramos uma cabana antiga. A madeira desgastada, as janelas cobertas de poeira e teias de aranha. Parecia que não tinha ninguém ali havia décadas. Olhamos para o lugar e pensamos: cara, é só uma cabana velha. Por que não? Era perfeito, protegido do vento. Dava até uma sensação meio aventureira. Só depois que descobri que essa sensação era só o começo, a primeira coisa que nos chamou a atenção foi o silêncio. Não o silêncio normal de uma floresta à noite, mas um silêncio estranho, como se até o vento tivesse parado para observar o que estávamos fazendo. Entramos na cabana e ela era escura e apertada, com um cheiro forte de mofo e madeira velha. Mas fora isso, nada fora do comum. Deixamos nossas mochilas no chão, nos ajeitamos como deu e fizemos uma pequena fogueira no canto para aquecer a noite, rindo e contando histórias. Mas eu juro que de vez em quando sentia um arrepio percorrendo minha espinha, como se algo estivesse observando a gente. Depois de um tempo, já perto da meia-noite, percebi que as sombras nas paredes não pareciam normais. Eram densas demais. Parecia que se mexiam um pouquinho, como se estivessem vivas. Na hora, achei que era só o jogo de luz das chamas, sabe? Mas logo todos nós começamos a perceber que algo estava errado. Não dissemos nada. A tensão pairava no ar e as risadas deram lugar a um silêncio nervoso. Quando os primeiros sussurros começaram, pensei que era coisa da minha cabeça. Um som baixo, quase imperceptível, mas que parecia se aproximar a cada segundo. Olhei para os outros e eles estavam com a mesma expressão. Ricardo até tentou rir, dizendo que provavelmente era o vento, mas todo mundo sentiu que era algo mais. Algo vindo das paredes da cabana. Era como se alguém estivesse murmurando nossos nomes bem baixinho, o suficiente para a gente não entender, mas claramente presente. E cada vez que a gente tentava rastrear o som, ele parava. Na manhã seguinte, saímos para explorar os arredores, tentar entender melhor onde estávamos. Foi então que eu vi, do lado da cabana, umas marcas entalhadas na madeira. Desenhos esquisitos que eu nunca tinha visto antes. Eram uns símbolos, talvez tribais, talvez rituais, eu não sei dizer. Fiquei arrepiado só de olhar, mas não quis alarmar os outros. Pensei que, se eu não falasse nada, talvez a sensação fosse embora. Às vezes, é melhor não saber. Tentamos seguir em frente com a nossa aventura, ignorando a sensação estranha e falando sobre outros assuntos. À noite, porém, os sussurros voltaram. Dessa vez, mais fortes e mais perto. Era como se estivessem do lado da gente, sussurrando diretamente no nosso ouvido. Estávamos todos tensos. João tentava acender a fogueira novamente, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o isqueiro. Eu podia jurar que, por um segundo, vi algo no canto da cabana. Uma sombra que não estava lá antes. Olhei para os outros e eles também estavam vendo. A sombra não era nossa, nem da fogueira. Era alguma coisa. Naquela noite eu tive o primeiro pesadelo. Sonhei que estava preso dentro da cabana, mas era como se estivesse olhando tudo de dentro das paredes. Eu via meus amigos ali andando pela cabana, tentando achar uma saída, mas eles não conseguiam me ver ou me ouvir. Foi o sonho mais claustrofóbico que já tive.
Acordei no meio da noite, o coração disparado, só para perceber que o Ricardo e o João também tinham acordado, com o mesmo olhar de pavor. Eles tiveram o mesmo sonho. Não era coincidência, e a gente sabia disso. Nessa altura, já estávamos apavorados, mas ninguém queria admitir. Tentamos acalmar um ao outro, dizer que era só uma noite ruim, um lugar isolado, coisa de cabeça, sabe? Mas Lucas estava mudado. Ele era o cético do grupo. Sempre fazia piada de tudo, mas agora ele estava quieto, os olhos vermelhos, cansados. Começou a olhar pela janela o tempo todo, como se esperasse ver alguma coisa lá fora. A última noite foi a pior. Sabíamos que tínhamos que sair daquela cabana, mas estávamos tão cansados e assustados que acabamos adiando até que fosse tarde demais. Ficamos em silêncio, sentados no chão, as lanternas iluminando nossos rostos pálidos. Os sussurros nessa hora eram altos, como se estivessem nos rodeando, chamando nossos nomes, um a um. E as sombras, Deus, as sombras começaram a se mexer. Não era coisa da nossa cabeça. Elas se esticavam, cresciam nas paredes, assumindo formas que pareciam humanas, mas distorcidas, como se fossem pessoas presas em agonia. Tentamos não olhar, mas não tinha como ignorar o horror que nos cercava. Foi aí que Lucas perdeu o controle. Ele se levantou e correu para a porta, desesperado para sair. Mas assim que ele cruzou a porta, ele voltou. Voltou pela mesma entrada, como se tivesse dado uma volta completa, sem sair do lugar. Tentou de novo, mas era sempre a mesma coisa. Ele saía e, de repente, estava de volta dentro da cabana. Aquilo não era possível, não tinha lógica, mas estávamos lá, testemunhando. Eu me sentia congelado, como se algo me segurasse. Queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. E foi então que percebi que as sombras estavam se aproximando. O calor da fogueira já não esquentava e o ar se tornou gélido. Senti uma presença ao meu lado, algo frio e terrível, e percebi que as sombras estavam vivas. Elas vinham até nós cada vez mais perto, até que uma delas tocou meu braço. Senti uma dor intensa, como se minha própria essência estivesse sendo sugada, arrancada de dentro de mim. Era o fim, e eu sabia disso. Não havia mais saída. As sombras estavam nos devorando, levando nossa energia, nossa vida. E o pior, eu não podia fazer nada para impedir. Fomos, um a um, engolidos por aquela escuridão que habitava a cabana. Era um vazio absoluto, um frio paralisante que consumia tudo. Meus amigos desapareceram, cada um tragado por aquela sombra, até que restou apenas eu. E então tudo ficou preto. Eu não sei quanto tempo passou. Minutos, horas, dias, não importa. Eu estou aqui agora, preso nessa cabana, parte das sombras, esperando pelo próximo desavisado que entre aqui. A cabana das vozes perdidas. Eu e o Tiago já estávamos juntos havia quase 5 anos, e todos diziam que formávamos um casal perfeito. Eu não sei. Talvez tenha sido isso que nos cegou quando as coisas começaram a desmoronar. Discutíamos por qualquer coisa, e sinceramente comecei a pensar que o tempo tinha feito nosso relacionamento se desgastar a ponto de não ter mais conserto. Mas aí ele veio com a ideia de passarmos um tempo juntos em uma cabana, só nós dois, longe de tudo e de todos, para ver se conseguíamos encontrar o que tínhamos perdido. A princípio relutei, mas no fundo pensei que talvez fosse a última chance. A cabana era longe, longe mesmo. Ele achou uma no meio de uma floresta densa, afastada de qualquer civilização. Tinha um lago ao lado, um gramado cercado de árvores altas, e o silêncio só era interrompido pelo som das folhas ao vento. No começo, eu até achei bonito. O lugar parecia isolado do resto do mundo, perfeito para quem quisesse fugir de tudo. Mas havia alguma coisa no ar, uma sensação que eu só comecei a perceber quando anoiteceu. Eu estava lá dentro, arrumando nossas coisas, enquanto Tiago montava uma fogueira lá fora, quando ouvi um som. Era quase como um sussurro, um som baixo, quase imperceptível,
mas que ecoou pelos corredores da cabana. Parei e fiquei ouvindo, tentando entender o que era. Talvez fosse o vento? Ou talvez algum animal, mas era muito estranho porque parecia vir de dentro da cabana. Tentei ignorar, pensando que estava exagerando, mas sabe aquela sensação de arrepio que sobe pela espinha? Eu senti e ignorei, acreditando que estava apenas nervosa com toda aquela mudança. Tiago voltou e, quando contei para ele o que tinha ouvido, ele apenas riu, dizendo que eu estava imaginando coisas. Confesso que fiquei irritada. Talvez esse fosse exatamente o problema entre nós. Ele sempre tratava minhas preocupações como exagero, como se fossem invenções da minha cabeça. Mas naquele momento, eu só suspirei e deixei para lá. Decidi que, se estávamos ali para consertar algo, o melhor era evitar uma discussão. A primeira noite foi tensa. Eu deitei, mas não consegui dormir direito. Os sons na cabana eram contínuos, pequenos sussurros, como se alguém estivesse tentando falar algo, mas em um idioma que eu não compreendia. A cada hora, eu acordava e olhava ao redor, mas nunca via nada. Tiago dormia profundamente ao meu lado, como se nada estivesse acontecendo. No dia seguinte, estávamos tentando relaxar. Passamos o dia no lago, e eu até comecei a achar que tudo aquilo tinha sido minha imaginação. Mas naquela noite, os sussurros ficaram mais altos, e dessa vez eles eram claros, como se alguém estivesse me chamando pelo nome. Quando abri os olhos, juro que vi uma sombra se mover ao lado da cama, uma sombra que se esgueirava pelo quarto indo para o canto. Fiquei paralisada, com o coração batendo tão forte que achei que fosse desmaiar. Tentei acordar Tiago, mas ele apenas se virou e murmurou algo sem realmente despertar. Eu sabia que tinha visto alguma coisa, sabia que não estava ficando louca. No terceiro dia, encontrei algo que me deixou arrepiada. Havia uma marca na parede, perto da porta da frente, como se alguém tivesse arranhado a madeira com unhas afiadas. Perguntei a Tiago se ele sabia o que era aquilo, mas ele deu de ombros, dizendo que provavelmente era de algum animal. Mas aquela marca era profunda e parecia ser de dedos. Dedos humanos. Não era algo que algum animal faria. No entanto, mais uma vez, ele ignorou, dizendo que eu estava sendo dramática. E eu tentei me convencer de que estava, porque era isso ou enlouquecer. Naquela noite, o pior aconteceu. Estávamos deitados quando comecei a ouvir os sussurros de novo, mas dessa vez, eles eram muito mais altos. Pareciam estar ao nosso redor, como se houvesse várias pessoas na cabana, todas sussurrando ao mesmo tempo. Olhei para Tiago, mas ele estava completamente imóvel. Toquei seu ombro e chamei seu nome, mas ele não respondeu. Foi quando percebi que os sussurros estavam chamando o nome dele também, não só o meu. O som vinha de todos os cantos, um coro de vozes baixas que parecia penetrar minha mente. Era como se aquelas vozes estivessem se comunicando entre si, falando sobre nós, sobre nossos segredos mais profundos, aqueles que ninguém deveria saber. De repente, eu ouvi uma delas falar sobre coisas que só eu e Tiago conhecíamos, coisas que havíamos escondido um do outro, nossos medos, nossas falhas. Comecei a tremer, e quando Tiago finalmente acordou, estava pálido, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Ele também estava ouvindo as vozes, e naquele momento percebi que ele estava tão assustado quanto eu. Tentamos sair da cama e ir para a sala, acender a lareira e deixar o fogo espantar a sensação horrível, mas os sussurros continuaram, nos cercando. Agora eles estavam gritando nossos segredos. Cada palavra era como uma faca, relembrando as coisas ruins que tínhamos feito, as mentiras que contávamos. Era como se aqueles sussurros estivessem tentando nos enlouquecer, nos manipular para que desconfiássemos um do outro. Foi aí que Tiago perdeu a cabeça. Ele começou a gritar, dizendo que não aguentava mais, que queria sair daquela cabana, e eu senti a mesma coisa. Tentamos abrir a porta da frente, mas parecia trancada por dentro. Era como se a cabana nos quisesse ali. Em meio ao desespero, ele começou a bater nas paredes, e eu juro que vi o rosto dele mudar. Havia uma expressão de puro terror, uma fúria que nunca vi antes. Ele olhou para mim e, por um momento, achei que fosse me atacar. As vozes, elas ficavam cada vez mais altas. Eram como agulhas na minha cabeça, repetindo coisas que eu não queria ouvir, coisas que eu mesma tentava esquecer.
E então, algo me disse que Tiago também estava ouvindo as mesmas coisas sobre mim. O que quer que estivesse naquela cabana, queria nos separar, queria que nos atacássemos, que virássemos inimigos. Foi quando percebi o que estava acontecendo. Aquela cabana. Ela estava cheia de espíritos. Espíritos de pessoas que haviam morrido ali ou que haviam sido arrastadas para dentro dela e nunca mais saíram. Eles estavam lá, tentando se comunicar, tentando nos possuir. E eu sentia que a qualquer momento poderia perder o controle e fazer algo terrível. Tiago finalmente conseguiu arrombar a porta e nós corremos para fora. Eu olhei para trás e vi a cabana, escura, com as janelas parecendo olhos, observando, esperando. E foi então que ouvi o último sussurro, vindo de dentro, me chamando pelo nome. Olhei para Tiago, mas ele não tinha ouvido. Ele estava em choque, incapaz de entender o que havia acabado de acontecer. Voltamos para casa sem olhar para trás. Nós nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite, mas eu sei que ele ainda ouve as vozes assim como eu. Eu sinto que a cabana não acabou conosco. Ela nos deixou partir, mas nós levamos um pedaço dela conosco. Desde então, às vezes, no meio da noite, eu ainda ouço os sussurros. O visitante noturno da cabana esquecida. Eu sou escritor. Quer dizer, tento ser. Não é fácil. As ideias parecem que vêm quando querem, e não adianta forçar. Se você tentar forçar uma ideia, ela se esconde como uma sombra, se dissolve na ponta dos dedos. Depois de semanas sem conseguir escrever uma linha decente, achei que precisava de uma mudança de cenário, algum lugar calmo, onde eu pudesse me reconectar com minha inspiração, longe do barulho da cidade. Foi aí que decidi alugar uma cabana na floresta. Só eu, minha máquina de escrever e o silêncio. A cabana parecia perfeita, pequena, mas aconchegante, em meio a uma floresta densa e, na época, completamente deserta. O dono do lugar me contou que poucas pessoas se aventuravam por ali, já que as trilhas eram complicadas e a região era isolada. Exatamente o que eu queria: uma cabana tranquila, um pouco de solidão e nada para me distrair. Já imaginava que ali eu conseguiria finalmente trabalhar no meu livro sem interrupções e, com sorte, talvez escrever algo realmente bom. Cheguei à cabana num fim de tarde nublado. O céu estava pesado, como se quisesse cair sobre mim, e uma leve névoa pairava entre as árvores. Senti um frio estranho ao atravessar a floresta, mas me convenci de que era só a ansiedade de começar algo novo. A cabana era mais velha do que eu imaginava. A madeira parecia desgastada, as janelas estavam sujas e embaçadas, e o cheiro de umidade impregnava o ar. Não era um lugar luxuoso, mas eu não me importava. A solidão, o isolamento, eram tudo o que eu queria. Na primeira noite, me acomodei na pequena sala, com a lareira acesa e minha máquina de escrever. Tentei começar a trabalhar, mas o silêncio era tão profundo que era quase incômodo. Cada tecla pressionada parecia ecoar pelas paredes, reverberando de uma forma desconfortável, mas ignorei. De certa forma, era exatamente o que eu estava buscando. O silêncio absoluto, um espaço onde eu pudesse me perder nas palavras. Mas o que eu não esperava era o visitante. Naquela primeira noite, algo chamou minha atenção do lado de fora. Não vi nada com clareza, mas tive a impressão de uma figura, um vulto, parado entre as árvores, apenas me observando. Achei que era minha mente pregando peças, fruto do cansaço e da solidão. Desliguei a luz e olhei pela janela, mas não conseguia enxergar nada. A escuridão era completa. O único som era o vento passando por entre as árvores, uma brisa fria que parecia sussurrar segredos que eu não entendia. No dia seguinte, decidi explorar um pouco os arredores. A floresta era densa e a cabana parecia estar bem no meio dela, sem sinal de qualquer outra habitação por perto. Andei por um tempo, tentando entender o ambiente, mas aquele lugar tinha uma energia estranha, como se a floresta estivesse viva, observando cada um dos meus passos. Lembro de ter pensado que estava ficando paranoico, e talvez estivesse, mas quando voltei à cabana, algo em mim já sabia que havia mais ali do que eu imaginava. Na segunda noite,
O visitante voltou. Desta vez, eu estava certo. Havia uma figura parada do lado de fora, no limite da floresta, observando a cabana. Parecia ser um homem, mas era difícil ver claramente aquela distância. Ele estava imóvel, os braços ao lado do corpo, como se estivesse em transe. Fiquei observando por um tempo, esperando que ele fizesse algum movimento, mas ele permaneceu completamente parado, só me encarando. Fechei a cortina e tentei ignorar. Mas quem eu estava enganando? Tentei continuar escrevendo, mas minha mente estava completamente focada naquela presença. Sentia uma opressão crescente, um medo que parecia me sufocar, mas decidi não ceder. No terceiro dia, encontrei algo que me gelou até os ossos. Havia pegadas ao redor da cabana, várias, como se alguém tivesse andando em círculos durante toda a noite. Eram pegadas grandes, profundas, quase como se alguém estivesse esperando por mim ali fora, rodeando a cabana sem descanso. Não havia outros sinais, nada que me desse uma pista de quem poderia ser. Tentei não pensar muito no assunto, mas a inquietação só aumentava. Naquela noite, decidi que se visse aquela figura novamente, iria enfrentá-lo. Esperei até o cair da noite, com as luzes apagadas e a porta entreaberta, preparado para o que quer que fosse. E então ele apareceu. Estava um pouco mais perto desta vez, quase à beira da clareira, a poucos metros da porta. Pude ver que era realmente um homem, com roupas escuras e uma expressão que não consegui decifrar àquela distância. Ele não se movia, apenas me olhava fixamente. Tomei coragem e saí da cabana tentando confrontá-lo. Gritei, perguntei o que ele queria, mas ele não respondeu, nem fez menção de se aproximar. E num piscar de olhos, ele desapareceu. Não sei explicar como, simplesmente desapareceu na escuridão, sem deixar rastro. Na manhã seguinte, me convenci de que deveria sair dali. Arrumei minhas coisas, mas uma força invisível parecia me prender naquele lugar. Quanto mais eu tentava racionalizar, mais eu sentia que precisava ficar e entender o que estava acontecendo. Algo dentro de mim me dizia que aquele homem, ou o que quer que ele fosse, tinha algo para me mostrar, algo que eu precisava ver. Naquela noite, algo mais estranho aconteceu. Eu estava na sala quando ouvi um som vindo do quarto, um arrastar pesado, como se alguém estivesse lá dentro. Corri até lá, mas não havia nada, apenas o silêncio opressor e o eco dos meus próprios passos. Mas então vi algo que me deixou em choque. No chão do quarto havia um diário antigo, sujo e empoeirado, que eu tinha certeza de que não estava ali antes. Peguei o diário com cuidado e comecei a folheá-lo. As primeiras páginas eram escritas em uma caligrafia tremida e irregular, descrevendo a história de um homem que havia se isolado na cabana para fugir de algo, ou alguém. Conforme eu lia, percebi que a história daquele homem era incrivelmente parecida com a minha. Ele também era escritor, buscando inspiração, mas havia algo o perseguindo, uma presença que ele descrevia como o visitante noturno. As palavras eram carregadas de medo, cada linha mais intensa que a anterior, até que nas últimas páginas o homem começou a escrever coisas incoerentes, como se estivesse sendo consumido por algo. A última frase, quase ilegível, dizia: "Ele me observa, ele me leva." Depois disso, não havia mais nada. Depois de ler aquilo, minha mente estava em pânico. Fui para a sala sem saber o que pensar ou fazer, e então lá estava ele novamente, o visitante. Desta vez, ele estava bem na frente da janela, me olhando através do vidro. Seu rosto era pálido, sem expressão, e seus olhos era como se fossem poços de escuridão, profundos e vazios. Ele começou a se aproximar da porta, e naquele momento eu soube que não tinha para onde correr. Tranquei a porta e recuei para o canto da sala, mas ele não parou. A porta rangeu, e num segundo ele estava lá, parado no meio da sala, me olhando. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som do sangue pulsando nos meus ouvidos. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Ele deu um passo em minha direção e foi aí que eu entendi.
O visitante não era um homem. Ele era uma presença, algo que se alimentava do medo, do isolamento, de cada pedaço de alma que entrava naquela cabana. Senti minha visão escurecer e, de repente, eu estava vendo tudo de uma nova perspectiva. A sala, o quarto, as janelas. Tudo parecia distorcido, como se eu estivesse preso entre as paredes da cabana, preso como aquele escritor que havia deixado o diário. E então, uma verdade terrível me atingiu. O visitante, ele era o escritor anterior, aquele que havia perdido sua alma ali. Ele estava preso na cabana e agora era minha vez de ser o visitante, a próxima alma a ser devorada pela cabana. Agora eu sou o visitante, aquele que espera a próxima vítima, a próxima pessoa que se perderá nas sombras, achando que encontrará paz, mas que na verdade será consumida pelo mesmo horror que me prendeu. Fico aqui esperando, observando e sei que alguém virá, porque sempre há alguém que busca a cabana para se isolar e a cabana sempre tem fome. A maldição dos exploradores da cabana oculta. Não sei bem como fui parar naquela floresta. Quer dizer, sei, mas hoje, olhando para trás, não sei como achei que seria uma boa ideia. Eu e meu grupo de amigos, Carla, Júlia e Marcos, sempre fomos aventureiros, desses que gostam de explorar o desconhecido, se perder em trilhas e de vez em quando tentar encontrar algum lugar abandonado para tirar fotos e ter histórias para contar. Não é o tipo de coisa que se faz por diversão, mas sim pela adrenalina, pela sensação de que estamos em algum lugar proibido. E foi assim que, naquela tarde, acabamos encontrando uma cabana no meio de uma floresta onde supostamente ninguém ia há anos. A trilha tinha começado fácil. Estávamos todos de mochila, água, um pouco de comida e as câmeras prontas para registrar qualquer coisa interessante. A ideia era ir até o alto de uma colina, onde, de acordo com alguns mapas antigos, existia uma vista incrível e alguns sinais de uma vila que havia desaparecido. Mas no meio do caminho, algo nos desviou. Uma sensação estranha, uma curiosidade que não conseguimos explicar. Primeiro, encontramos uma clareira e depois uma trilha quase invisível que levava para dentro da floresta. Carla disse que a clareira parecia ser o início de algo importante, e eu concordei. Júlia e Marcos ficaram um pouco hesitantes, mas seguiram. Era como se a floresta nos chamasse, guiando cada um dos nossos passos até a tal cabana. Quando a vimos pela primeira vez, eu senti um arrepio, como se a própria cabana estivesse olhando para mim. Era uma construção antiga, de madeira gasta e escura, quase devorada pela vegetação ao redor. Parecia um esqueleto de outra época, esquecido ali, em silêncio, escondido entre as árvores que a rodeavam, como se quisessem protegê-la. Ou talvez, manter os outros longe dela. Carla foi a primeira a se aproximar, animada. "Vamos, gente! Não temos que ter medo de uma casa velha!" gritou rindo. Tentando manter a mesma empolgação, seguimos atrás dela e entramos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Era uma mistura de mofo, umidade e alguma coisa que eu não conseguia identificar. Mas não era só isso. Assim que entramos, sentimos uma estranha opressão, como se o ar dentro daquela cabana fosse mais denso, mais pesado, quase impossível de respirar. "Vocês sentiram isso também?" Marcos perguntou, olhando para os lados, com o senho franzido. Ninguém respondeu. Eu sabia que eles tinham sentido, mas ninguém queria falar sobre. Exploramos os cômodos, cada um mais estranho que o outro. Havia símbolos esculpidos nas paredes, marcas em forma de espiral que se repetiam em vários lugares. Algumas estavam quase apagadas, outras eram bem visíveis, e havia uma que parecia ter sido feita recentemente. Tirei algumas fotos, pensando que eram marcas de antigas crenças ou rituais, mas no fundo, sabia que não era só isso. Cada uma daquelas marcas parecia guardar um segredo, um pedaço de uma história que não queria ser contada. De repente, Carla chamou a gente. "Pessoal, olhem isso aqui." Fomos até ela e vimos o que parecia ser uma sala pequena, quase um porão. Lá dentro, havia móveis antigos, cobertos de poeira.
Mas o que chamou nossa atenção foi uma velha cadeira no meio do cômodo. Ela estava voltada para uma parede, como se alguém tivesse se sentado ali, apenas encarando o vazio. Marcos brincou, tentando assustar a gente, mas quando Júlia pegou na mão dele e disse para parar, viu o quanto ela estava pálida. Ainda assim, decidimos que dormiríamos ali. Não sei por que fizemos isso. Nenhum de nós estava à vontade, mas parecia que havia algo nos mantendo ali, uma necessidade de entender o que era aquele lugar, ou talvez de ser parte dele. À medida que a noite caía, o desconforto só aumentava. O silêncio era tão absoluto que qualquer pequeno som parecia ecoar, preenchendo todos os cantos daquela cabana. A primeira coisa estranha aconteceu pouco depois da meia-noite. Estávamos todos deitados, tentando dormir, quando ouvimos um barulho de passos. Não eram os passos de alguém leve, como os nossos. Eram passos lentos, pesados, como se alguém, ou algo, estivesse arrastando os pés. Me encolhi no meu canto, tentando não fazer barulho, e olhei para os outros. Eles também tinham ouvido. Estavam todos imóveis, com olhos arregalados, mas ninguém parecia querer fazer nada. Os passos continuaram, se arrastando de um lado para o outro, até que pararam subitamente. Ficamos um bom tempo no silêncio, até Carla sussurrar. Será que é o vento? Marcos ia responder, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um som assustador invadiu o lugar. Era um riso fraco, como se estivesse vindo de algum lugar muito distante, mas claramente dentro da cabana. A risada foi crescendo, aumentando, e parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Senti um calafrio. Parecia a risada de uma criança, mas algo nela estava errado, muito errado. Todos nós estávamos imóveis, paralisados pelo terror. Foi então que a porta da sala onde estávamos fechados começou a bater, como se alguém estivesse empurrando de fora. Batia devagar, depois mais forte, até que de repente parou. O riso também cessou, e o silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, ameaçador. Ninguém se mexeu ou disse nada por um longo tempo. A noite parecia interminável. Tentávamos cochilar, mas éramos interrompidos por sons baixos, como se alguém estivesse sussurrando do lado de fora da cabana, andando ao redor. Em um dado momento, Júlia começou a chorar baixinho. Tentei abraçá-la, mas confesso que mal conseguia me mexer de tanto medo. Eu queria sair dali, mas uma força invisível parecia me manter presa no lugar, como se a própria cabana estivesse nos prendendo. Quando finalmente o primeiro sinal de luz surgiu, nos levantamos, exaustos e decididos a ir embora. Porém, ao tentar abrir a porta, percebemos que estava trancada. Tentamos de tudo para forçar a saída, mas era como se algo estivesse segurando a porta. Marcos começou a bater na porta, tentando desesperadamente arrombá-la, enquanto Carla olhava pela janela, procurando uma saída. Foi então que ela parou de repente e apontou para algo do lado de fora. Quando olhei, não conseguia acreditar no que via. Ao redor da cabana, várias figuras estavam paradas, imóveis. Pareciam crianças, todas com rostos indistintos, olhos vazios, fixos na cabana, como se estivessem esperando por nós. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Senti uma onda de desespero absoluto. Aquilo não era possível. Quem eram aquelas crianças? Marcos e Júlia também viram, e o pânico tomou conta de todos. Carla estava tremendo, e eu também. Sabíamos que não havia para onde correr. O tempo passou de forma estranha, e aquelas figuras permaneceram lá, estáticas, cercando a cabana. Por fim, Marcos conseguiu abrir uma das janelas e sugeriu que saíssemos por ali. Completamente apavorados, fomos um a um, pulando a janela, tentando evitar olhar para as crianças. Quando pulei, senti que algo me observava, mas não ousei olhar para trás. Corremos, sem parar, pela trilha que mal conseguíamos enxergar. Em algum momento, as risadas voltaram a ecoar pela floresta, cada vez mais perto, cada vez mais altas. As árvores pareciam nos seguir, os galhos se movendo como se tentassem nos prender. Já era quase manhã quando conseguimos finalmente chegar à estrada. Quando voltamos para a cidade, ninguém falou sobre o que vimos.
Nos dias seguintes, tentei contar para alguém, mas toda vez que pensava nas crianças, nos sons, meu corpo paralisava. Era como se a cabana ainda estivesse conosco, como se nos tivesse marcado de algum jeito. E o pior, a cada noite, antes de dormir, sinto um arrepio, um frio que percorre a minha espinha. Porque eu sei que aquelas crianças ainda estão lá, esperando, cercando a cabana, para receber o próximo grupo de exploradores tolos como nós. A casa de madeira viva. Eu nunca fui um cara muito ligado à natureza. Prefiro a cidade, o som dos carros, o barulho constante de gente indo e vindo. Mas, depois de uma sequência de semanas exaustivas no trabalho, acabei aceitando a sugestão do meu irmão mais velho, Guilherme, e da sua esposa, Ana, de passar o fim de semana numa cabana isolada. Vai fazer bem para você, ele disse, garantindo que seria uma boa oportunidade para relaxar e esquecer a loucura do escritório. A cabana era mais isolada do que eu imaginava. Ela ficava em uma parte densa da floresta, longe de qualquer sinal de civilização. Quando chegamos, a única coisa que se ouvia era o vento entre as árvores e os estalos das folhas no chão. Guilherme e Ana ficaram animados com o lugar. Para eles, era um paraíso. Para mim, confesso que aquele isolamento causava uma sensação esquisita, como se estivesse sendo observado desde o momento em que pisei ali. Mas deixei para lá. Talvez fosse só o efeito da cidade sumindo, da ausência de gente por perto. A cabana em si era rústica, com paredes de madeira e um interior bem simples. Não havia eletricidade, só algumas lamparinas antigas e uma lareira no canto da sala. Ana adorou o lugar e rapidamente se encarregou de preparar o espaço, enquanto eu e Guilherme saímos para coletar um pouco de lenha. A floresta era fechada e o cheiro úmido das árvores parecia sufocar o ar. Pegamos alguns galhos caídos, trocamos algumas piadas e voltamos para a cabana. A primeira noite foi tranquila. Ficamos ao redor da lareira, rindo e lembrando de histórias antigas. Por um momento cheguei a relaxar, começando a achar que essa ideia de um fim de semana na floresta talvez não fosse tão ruim assim. Fomos dormir tarde e eu caí no sono rápido, exausto depois de um dia tão diferente da minha rotina. Mas então, no meio da noite, algo me acordou. Foi um barulho baixo, mas claro. Parecia que vinha de dentro da cabana. Abri os olhos, tentando me acostumar à escuridão. Guilherme e Ana dormiam profundamente nos colchões improvisados na sala. Então me levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O som era estranho, como se as paredes estivessem rangendo, mas de um jeito que não parecia natural. Era quase como uma respiração, lenta e pesada, um som abafado e ritmado. Decidi acender uma lamparina e dar uma olhada ao redor. Passei pela sala, pela cozinha minúscula, e tudo parecia normal. Mas quando cheguei ao canto da cabana, próximo ao quarto onde estavam guardados alguns pertences, senti um calafrio percorrer minha espinha. A madeira da parede parecia se mexer, como se estivesse viva, quase pulsando. Tentei dizer a mim mesmo que era só um jogo de luz, o efeito da lamparina tremendo, mas no fundo eu sabia que havia algo errado. Voltei para onde estava dormindo, me enrolei no cobertor e fiquei de olhos abertos até o amanhecer, ouvindo o som abafado e rítmico que parecia vir de todas as paredes. Na manhã seguinte, eu estava exausto e contei o que tinha acontecido para Guilherme e Ana. Eles riram, dizendo que eu estava apenas assustado com a floresta, desacostumado ao silêncio e ao isolamento. Você que é muito urbano, cara, disse Guilherme, tentando me convencer a relaxar. Mesmo assim, eu não conseguia tirar aquela sensação estranha da cabeça. Enquanto tomávamos café, notei algo no chão da sala, perto da lareira. Havia pequenas marcas, quase como arranhões, desenhando linhas que se entrelaçavam e formavam espirais. Fiquei um tempo encarando aquilo, tentando entender de onde poderiam ter vindo. Nenhum de nós três tinha feito aquilo, eu tinha certeza.
Mostrei para eles e Ana sugeriu que podia ser de algum animal que tivesse entrado na cabana em algum momento. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era obra de um animal. Decidi deixar para lá, tentando aproveitar o dia. Passamos a manhã explorando a floresta, caminhando entre as árvores densas, pegando algumas trilhas que pareciam levar a lugar nenhum. Mas quanto mais nos aprofundávamos, mais densa e opressiva a floresta parecia. Tive a impressão de que a vegetação fechava atrás de nós, como se quisesse nos prender ali. Até Guilherme, sempre animado e desbravador, comentou que era melhor voltarmos. Foi um alívio chegar de novo à cabana, mas aquele lugar já não parecia seguro. Era como se a floresta ao redor estivesse nos observando, esperando por algum erro. Naquela segunda noite, o terror começou. Estávamos ao redor da lareira quando, de repente, as chamas começaram a vacilar de um jeito estranho, como se um vento forte estivesse soprando sobre elas, mas não havia vento. A cabana ficou tomada por sombras que dançavam nas paredes, mudando de forma a cada segundo. Olhei para Guilherme e Ana, que estavam igualmente assustados, e percebemos que o mesmo som da noite anterior tinha voltado. A respiração pesada, quase sufocante, mas dessa vez era mais intensa, como se as paredes da cabana estivessem vivas. Ana começou a chorar, e Guilherme tentou acalmá-la, mas sua voz também estava tremendo. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. As marcas no chão pareciam estar se multiplicando. Novos arranhões surgiam, como se alguém estivesse esculpindo o chão da cabana em espirais que se estendiam para todos os lados. Era uma visão horrível, e naquele momento senti que precisávamos sair dali de qualquer jeito. Corremos para a porta, mas ela estava trancada. Não havia chave, mas era como se uma força invisível estivesse nos segurando lá dentro. Tentamos a janela, mas ela também estava emperrada, como se a própria cabana quisesse nos manter ali. Foi quando eu olhei para o canto da sala e vi algo que nunca vou esquecer. As paredes estavam se mexendo, mas não como uma simples ondulação. Era como se tivessem vida própria, como se a madeira estivesse se transformando em carne, respirando, pulsando. Guilherme gritou, tentando arrombar a porta, mas a cabana parecia rir de nós, com suas paredes pulsantes e aquele som horrível que nos cercava. De repente, comecei a sentir uma pressão no peito, como se o ar estivesse sendo sugado. Caí de joelhos, com a visão ficando embaçada, e quando olhei para os lados, vi Ana e Guilherme no mesmo estado, ofegantes, lutando para respirar. A cabana nos sufocava. Era isso. Ela não queria apenas nos prender, queria nos consumir, nos devorar. Eu sentia como se minha própria energia estivesse sendo drenada e minha visão começou a escurecer. Mas, num último esforço, Guilherme conseguiu empurrar a porta e nós três tropeçamos para fora. Corremos pela floresta sem olhar para trás. A sensação de opressão foi desaparecendo à medida que nos afastávamos, mas algo nos dizia que a cabana ainda nos observava, rindo de nossa fuga patética. Chegamos à estrada horas depois, exaustos e assustados, e só então conseguimos respirar aliviados. Porém, desde aquele dia, algo mudou em mim. Às vezes, no silêncio da noite, sinto o mesmo peso, o mesmo som abafado, como se a cabana ainda estivesse viva dentro de mim, respirando, esperando o momento certo para me chamar de volta. O espelho da cabana do Lago Sombrio. Quando aluguei a cabana à beira do lago, eu só queria um lugar para descansar. Meu último ano foi infernal. Muito trabalho, relacionamentos fracassados e uma sensação constante de que tudo estava se acumulando. Precisava de um tempo só para mim, longe do caos e do barulho. Essa cabana parecia perfeita. Um lugar simples, isolado, no meio de uma floresta que rodeava um lago tranquilo. As fotos mostravam uma paisagem linda, cheia de verde e com um espelho d'água que refletia as montanhas ao fundo. Um paraíso, achei. Cheguei no final da tarde. A floresta ao redor era densa, mas o clima estava calmo e o som das árvores ao vento era quase hipnotizante.
A cabana era menor do que eu imaginava, mas era o suficiente. Tinha uma pequena sala com uma lareira, uma cozinha simples e um quarto que dava vista para o lago. Tudo estava empoeirado, mas era um lugar acolhedor. Me sentia estranhamente à vontade, como se tivesse feito a escolha certa ao vir para cá. Depois de organizar minhas coisas, fui até o lago. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa e laranja. Eu me sentei na margem, observando os reflexos na água. Havia algo naquelas cores, e no silêncio absoluto, que era quase sobrenatural. Pela primeira vez em meses, senti que minha mente estava se acalmando, como se a tranquilidade do lago estivesse me invadindo. Quando escureceu, voltei para a cabana e acendi a lareira. Era aconchegante. O crepitar das chamas preenchia o ambiente e eu me sentia aquecida, segura. Preparei um chá e, por algum motivo, decidi dar uma olhada nos armários. Todos estavam vazios, exceto um, que tinha um espelho. Era um espelho antigo, com moldura de madeira escura, desgastado pelo tempo. Eu o tirei do armário e o coloquei na sala, perto da lareira. Era bonito, mas algo nele me incomodava. Parecia refletir mais do que apenas a imagem, como se tivesse profundidade, uma escuridão que ia além do vidro. Depois de algumas horas lendo, me sentindo cada vez mais sonolenta, decidi ir para o quarto. Deitei na cama e logo caí em um sono profundo. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Abri os olhos e por um momento fiquei confusa. Tudo estava escuro, mas eu podia jurar que via um brilho fraco vindo do espelho que eu havia colocado na sala. Pensei que estava sonhando, mas o brilho parecia real, um reflexo estranho, como se algo estivesse sendo iluminado de dentro do espelho. Senti um frio percorrer minha espinha. Era um desconforto irracional, uma sensação de que eu não deveria ter tocado naquele objeto, mas me convenci de que era apenas minha mente pregando peças, talvez resultado do cansaço. Voltei a dormir, mas o desconforto ficou, e quando acordei no dia seguinte não consegui tirar o espelho da cabeça. Fui até ele observando o reflexo. A moldura tinha detalhes que não havia notado antes. Pequenos desenhos esculpidos na madeira, quase imperceptíveis, parecendo figuras humanas, mas de alguma forma distorcidas, com expressões de desespero. A sensação de desconforto voltou, mas ainda assim, fiquei hipnotizada. Tentei me afastar, mas meu reflexo parecia me puxar de volta, quase como se tivesse vontade própria. Passei o dia explorando a floresta, tentando esquecer o espelho. Caminhei ao redor do lago, me embrenhei nas árvores e tirei algumas fotos, mas toda vez que parava, sentia como se estivesse sendo observada. Olhava ao redor, mas não via nada. A floresta estava vazia, silenciosa, e essa quietude só me deixava mais desconfiada. Quando voltei à cabana, o sol já estava se pondo novamente. O espelho estava no mesmo lugar, mas parecia ter uma sombra a mais nele, algo que não pertencia ao ambiente ao redor. Fiquei parada ali, encarando, tentando entender se era só a minha mente ou se realmente havia algo errado. Naquela noite, mais uma vez, fui para a cama sentindo um peso estranho no peito. Acordei de novo no meio da noite, mas desta vez ouvi um som. Era baixo, quase imperceptível, como um sussurro vindo da sala. Meu coração acelerou e fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. O sussurro continuava, intermitente, como se alguém estivesse tentando falar, mas sem força suficiente. Levantei devagar e fui até a porta do quarto. Olhei em direção à sala e no reflexo do espelho vi algo que quase me fez desmaiar. Havia uma figura, uma sombra escura parada ao lado do sofá, imóvel, com os olhos vazios, me observando. Congelei, sem saber o que fazer. A sombra estava lá, mas quando olhei diretamente para o sofá, não havia nada. Era como se aquela figura existisse apenas dentro do espelho. Senti uma náusea, uma vontade de fugir, mas minhas pernas estavam coladas ao chão, incapazes de se mover. Finalmente, reuni coragem e voltei para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Fiquei sentada na cama, o coração disparado, esperando que o medo diminuísse. Mas ele só aumentava. Eu podia ouvir o sussurro ainda, o som abafado vindo da sala, e parecia que, a cada segundo, o sussurro ficava mais claro,
como se estivesse se aproximando. Fechei os olhos e tentei me convencer de que era um pesadelo, mas no fundo sabia que não era. O dia amanheceu, e assim que o sol apareceu, me apressei em ir para a sala. O espelho estava lá, imóvel, com um reflexo aparentemente normal. Quase achei que tudo tinha sido um sonho, mas sabia que não podia continuar ali. Decidi que iria embora naquele mesmo dia. Arrumei minhas coisas, e quando me preparava para sair, algo dentro de mim me fez dar uma última olhada no espelho. Não queria fazer isso, mas era como se uma força me puxasse. Quando me aproximei, vi algo horrível. No fundo do espelho, muito além do reflexo, havia rostos. Rostos humanos, contorcidos, pálidos, com expressões de puro desespero. Eram vários, empilhados uns sobre os outros, presos em uma escuridão que parecia se estender para o infinito. Senti uma onda de pânico. Era como se aquelas almas estivessem presas ali, tentando escapar, mas sem conseguir. Recuei, mas antes que pudesse me afastar completamente, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei bruscamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, sentia o toque, a presença. Olhei para o espelho e, para meu horror, percebi que uma das figuras agora tinha o meu rosto. Era eu. Meu reflexo estava preso ali, no fundo do espelho, com a mesma expressão de desespero dos outros. Tentei gritar, mas minha voz parecia não sair. Eu estava ali, de pé, com o espelho à minha frente, mas ao mesmo tempo estava dentro dele, presa naquela escuridão infinita, sem ar, sem saída. Era como se a cabana tivesse me capturado, como se o espelho fosse uma armadilha que sugava a alma de quem olhasse fundo demais. Corri para fora, desesperada, sem olhar para trás. Quando alcancei a margem do lago, caí de joelhos tentando respirar, mas no fundo sabia que não tinha escapado. Eu podia sentir o espelho comigo, como se ele tivesse se grudado em mim, um peso invisível que carregaria para sempre. Até hoje, mesmo longe daquela cabana, sinto que o espelho ainda me observa. Na quietude da noite, no silêncio, posso ouvir o mesmo sussurro, porque sei que uma parte de mim ficou presa lá, na escuridão, junto aos outros. A cabana da lua vermelha. Eu nunca fui muito supersticioso, mas honestamente, também não sou do tipo que gosta de bancar o corajoso. Acredito que certas coisas devem ser respeitadas, que há lugares onde a gente não deve se meter. Por isso, quando ouvi falar da tal cabana na floresta, onde a lua parece mais brilhante e mais vermelha, achei que era só história. A gente sempre ouve histórias sobre lugares assombrados no meio do nada, e geralmente são só isso, lendas. Mas naquela noite, decidi ir ver por mim mesmo. Foi uma decisão impulsiva, admito. Era um fim de semana e eu estava sem nada para fazer. Uns amigos haviam me chamado para sair, mas a ideia de uma noite em um bar lotado não me atraía. Eu queria algo diferente, algo que tirasse a monotonia. Peguei minha mochila, uma lanterna e uma garrafa d'água e fui. O caminho até a cabana não era exatamente fácil. Precisei atravessar uma trilha tortuosa, cercada por árvores altas e raízes que quase engoliam o caminho. Eu não tinha ido muito longe assim na floresta antes, mas com o GPS do celular achei que não haveria problemas. Conforme eu andava, o ambiente foi ficando cada vez mais opressor. Era como se a própria floresta estivesse me observando. Cada árvore, cada galho, parecendo me seguir. Em algum ponto perdi o sinal do celular, mas achei que estava perto o suficiente para não precisar voltar. Segui em frente, guiado pelo fraco brilho da lanterna e pela pouca luz que a lua projetava através das folhas. Cheguei à cabana pouco antes do anoitecer. Ela era exatamente como tinham descrito. Uma estrutura antiga, feita de madeira escura, com o telhado afundado em alguns lugares e janelas quebradas. De perto, parecia que a cabana estava prestes a desmoronar. Só de olhar para ela, senti um calafrio. Mas já que tinha chegado até ali, decidi entrar. Ao abrir a porta, o cheiro de mofo e de algo indefinido, um cheiro metálico e forte, me atingiu como uma onda. Por dentro, a cabana era ainda pior do que parecia por fora. Havia restos de móveis caídos, pedaços de madeira no chão, e o teto parecia ranger a cada passo que eu dava. Mesmo assim, continuei explorando, iluminando o espaço com a lanterna.
tentando ver se havia algo que justificasse todas as lendas. Só o que vi foram paredes apodrecidas e algumas manchas no chão que preferi não investigar de perto. Quando o céu começou a escurecer, decidi ficar um pouco mais. Achei que poderia esperar a lua aparecer, já que as histórias diziam que a coisa ficava estranha quando a lua estava alta no céu. Esperei sentado em um velho sofá caindo aos pedaços, olhando para a janela quebrada e observando o céu escurecer completamente. Em poucos minutos, a única luz que vinha de fora era o brilho da lua. E foi então que percebi algo estranho. A luz da lua não era o tom prateado comum, era avermelhada, um vermelho fraco, mas perturbador. Abri a porta e saí da cabana para ter uma visão melhor. O céu estava límpido, sem uma única nuvem, e a lua parecia mais próxima e intensa do que eu jamais tinha visto. Não era um vermelho forte, mas tinha um tom enferrujado, algo que me causava uma sensação de desconforto crescente. Voltei para dentro e, enquanto fechava a porta, ouvi um ruído. Um som baixo, distante, como uma risada abafada. Olhei ao redor, tentando ver se havia alguém ali, mas a cabana estava vazia. O som parecia vir de fora, ou talvez de algum lugar dentro das paredes. Ignorei, dizendo a mim mesmo que era só a minha mente pregando peças, que o ambiente sombrio e a história da cabana estavam me afetando. Mas então, o som voltou, mais claro, mais próximo. Era uma risada leve, quase infantil, mas algo naquela risada não era natural. Soava falso, forçado, como se alguém estivesse imitando o som de uma criança rindo, mas sem realmente entender como fazer isso. Comecei a sentir uma pontada de medo. Não era comum eu me assustar, mas algo naquele som mexeu comigo de uma forma que eu não sabia explicar. Decidi sair, pensando que já tinha visto o suficiente e que não havia motivo para ficar ali. Mas quando fui em direção à porta, ela estava trancada. Revirei o trinco, empurrei, mas a porta não cedia. Tentei com mais força e depois de uns segundos, uma sensação horrível de que eu estava preso começou a me invadir. Eu estava sozinho, no meio do nada, sem sinal no celular e trancado numa cabana que de repente parecia mais viva do que deveria ser. A risada voltou, mas dessa vez era mais alta, mais clara e parecia vir diretamente de trás de mim. Virei a lanterna rapidamente, mas não havia ninguém. A cabana estava vazia, mas o som continuava. Comecei a ouvir passos, leves e arrastados, como se algo ou alguém estivesse caminhando lentamente pelo chão de madeira podre. Minha respiração ficou pesada, e meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso nas têmporas. Os passos começaram a se aproximar, mas eu não conseguia ver nada. O som estava cada vez mais perto, mas não havia ninguém ali. Eu estava começando a perder o controle, preso em um lugar que parecia distorcer o espaço e o tempo. E então, vi algo pelo canto do olho, uma sombra. Não era a minha, era algo, ou alguém, baixo, como uma criança, mas de forma distorcida, com braços longos demais e cabeça grande. A coisa estava parada no canto, imóvel, me observando. Engoli em seco, tentando me convencer de que era só minha imaginação, mas quanto mais eu tentava ignorar, mais real aquela figura parecia. E então, ela sorriu. A boca se abriu, revelando uma fileira de dentes irregulares, como se fossem pontas afiadas de madeira. Meu corpo congelou. A coisa não se moveu, mas a risada continuava ecoando, como se estivesse vindo de todos os cantos da cabana. Não sei como consegui, mas corri para o canto oposto da sala, tentando abrir uma das janelas. A madeira velha cedeu um pouco, e eu consegui soltar um dos painéis. Me forcei a não olhar para trás, sentindo que, se eu olhasse para aquela coisa mais uma vez, não conseguiria sair dali. Depois de alguns segundos de desespero, finalmente consegui abrir a janela e me atirei para fora, caindo no chão de terra e folhas secas. Corri sem olhar para trás, tropeçando em galhos e raízes, mas sem diminuir o ritmo. Tudo o que eu queria era sair dali, me afastar da cabana e daquele lugar que parecia vivo, faminto. Quando finalmente saí da floresta e alcancei o caminho de volta, caí de joelhos, tentando recuperar o fôlego. A noite estava clara, e a lua brilhava acima de mim, mas agora tinha voltado ao seu tom prateado, como se nada tivesse acontecido. Olhei para a floresta mais uma vez, e por um segundo, juro que vi a silhueta da cabana,
quase invisível entre as árvores, com uma sombra parada na janela, me observando. Desde aquela noite não consigo me esquecer daquela sensação, da risada, da sombra, do sorriso que parecia mais uma armadilha. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço aquela risada ecoando, como se algo estivesse apenas esperando o momento certo para me chamar de volta. Essa é a história, e sei que parece loucura, mas se algum dia você ouvir falar de uma cabana isolada, uma que fica mais viva sob a lua vermelha, eu sugiro que você fique o mais longe possível. A cabana do riso sinistro. Sempre fui fã de aventuras e exploradora de coisas incomuns. Para mim, lugares abandonados tinham uma energia única, algo que pulsava no ar. Mas até então, todas as aventuras que eu havia feito tinham sido em áreas urbanas. Fábricas antigas, casarões caindo aos pedaços, mas nunca tão isoladas. Então, quando ouvi falar de uma cabana em uma floresta distante e da fama de que o lugar era amaldiçoado, minha curiosidade falou mais alto. Precisava ver aquilo com meus próprios olhos. Eu e duas amigas, Luana e Cláudia, decidimos ir juntas. Sabíamos que não seria fácil chegar até lá, mas a sensação de descoberta, o mistério e a promessa de um local amaldiçoado eram suficientes para nos convencer. Combinamos de sair na sexta à tarde, de carro até o limite da estrada, e depois caminharíamos pela trilha até a cabana. A caminhada foi longa e complicada. A floresta era densa, escura mesmo em plena luz do dia. Havia uma névoa estranha, baixa, que cobria a trilha como um manto frio, e tudo ao redor estava silencioso, como se a própria floresta estivesse nos observando. Nenhuma de nós disse nada, mas eu sabia que todas estávamos sentindo o mesmo desconforto. Finalmente chegamos à cabana, que estava em condições bem piores do que imaginávamos. A madeira parecia podre em algumas partes, e o lugar exalava um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo mais que eu não conseguia identificar. Um frio subiu pela minha espinha no momento em que entramos, mas fiz o possível para ignorar. Luana e Cláudia também estavam em silêncio, observando o lugar com um olhar meio perdido. Parecia que todas as lendas que ouvimos sobre o lugar estavam se tornando reais. A primeira coisa que notei foi a escuridão dentro da cabana. Mesmo com a luz do fim de tarde entrando pelas janelas, o lugar parecia sempre à meia luz, como se absorvesse toda a claridade. Havia um canto especialmente escuro, onde quase não se via nada, e aquilo me causou uma sensação estranha. Mas ainda assim, nós seguimos em frente, tentando nos convencer de que era só uma cabana velha. Exploramos os cômodos com cuidado. As paredes estavam cheias de marcas estranhas, desenhos antigos que pareciam feitos com garras. Não eram figuras claras. Eram apenas linhas desconexas e espirais que se repetiam, quase formando um padrão. Em um canto, havia uma cadeira virada para a parede, com um ar tão perturbador que eu preferi não mexer nela. A noite caiu mais rápido do que esperávamos, e foi então que a cabana pareceu mudar. Tudo começou a parecer ainda mais escuro, como se as sombras ganhassem vida própria. O silêncio se tornou mais pesado, denso, e a sensação de estar sendo observada aumentava a cada minuto. Luana sugeriu que deveríamos acender uma lanterna, mas Cláudia disse que era melhor manter o ambiente o mais natural possível, para não perturbar o clima da cabana. Eu estava dividida entre a vontade de iluminar tudo e o medo do que poderia ver. Foi quando ouvimos o primeiro som estranho. Era um leve arranhar vindo do canto mais escuro, perto da porta dos fundos. O som era sutil, como se alguém estivesse tentando chamar nossa atenção sem querer assustar demais. Olhei para as meninas e vi que elas também ouviram. Ficamos paradas, trocando olhares nervosos, até que Luana decidiu investigar. Ela deu alguns passos lentos na direção do som, mas antes de chegar ao canto, ele parou. Um silêncio absoluto tomou conta da cabana, mas todas nós sentimos que não estávamos mais sozinhas ali. Algo, ou alguém, estava nos observando. E foi então que ouvi, bem baixo, uma risada. Não era uma risada comum. Era algo leve, mas perturbador, quase como uma risada de criança, só que com um tom falso, desumano. Meu corpo congelou. Olhei para Luana e Cláudia,
que pareciam igualmente apavoradas, e sussurrei que talvez fosse melhor irmos embora. Mas antes que pudéssemos nos mexer, a risada voltou, agora mais alta, ecoando pela cabana. Parecia que vinha de todos os cantos ao mesmo tempo, nos cercando, nos prendendo. A porta estava a poucos passos de mim, mas era como se uma força invisível estivesse nos segurando no lugar. Então, vi algo pelo canto do olho. Uma sombra se movendo, rápida, mas distinta. Era baixa, como a figura de uma criança, e por um segundo, pensei que poderia ser alguém brincando de nos assustar. Mas quando me virei, o que vi me fez perder o fôlego. No canto mais escuro da cabana, onde a luz da lanterna mal chegava, havia uma figura baixa, esquelética, com braços finos e desproporcionalmente longos que se esticavam até quase o chão. Os olhos eram grandes e vazios, e a boca, aberta em um sorriso grotesco, mostrava dentes pontudos e irregulares. O medo me paralisou. A figura não se mexia, apenas nos observava. De repente, Cláudia tentou dar alguns passos para trás, e a coisa riu de novo, um som mais alto e perturbador que antes, fazendo todas as sombras ao redor parecerem se mover com ela. Eu sabia que precisávamos sair dali, mas não conseguia tirar os olhos daquela criatura. Ela tinha algo de hipnótico, como se estivesse me puxando para aquele canto escuro da cabana. Finalmente Luana gritou, e aquilo foi o suficiente para me fazer quebrar o transe. Corremos em direção à porta, tentando abrir, mas a maçaneta estava trancada. Eu puxava com todas as minhas forças, mas parecia que algo segurava a porta pelo lado de fora. A risada continuava, e a criatura se aproximava lentamente, se arrastando pelo chão de madeira, seus braços compridos deixando marcas no caminho. Cláudia começou a bater nas janelas, tentando abrir uma saída, mas elas também estavam trancadas, como se a cabana inteira tivesse se transformado numa prisão. A figura continuava se aproximando, e a cada passo que dava, o ambiente ficava mais frio, mais sufocante. Eu sentia a presença daquela coisa em cada centímetro da cabana, como se estivesse se infiltrando no ar, nas paredes, nos nossos próprios corpos. Em um último esforço, Luana conseguiu abrir uma das janelas e pulou para fora. Cláudia a seguiu logo em seguida, e eu fui a última a passar, sentindo a mão fria daquela coisa quase tocando meu ombro enquanto eu escapava. Cai no chão do lado de fora, machucada, e com o coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. Corremos pela floresta, sem olhar para trás, ouvindo ainda a risada ecoando por entre as árvores. A névoa que cobria o chão parecia se mover conosco, como se estivesse nos perseguindo. Eu tropeçava em galhos e raízes, mas não parava. Nada me faria voltar para aquele lugar. Quando finalmente saímos da floresta, desabamos na beira da estrada, exaustas e em choque. Ninguém conseguia falar, e eu não sabia como explicar o que vimos ali. Desde aquela noite, aquela imagem da sombra, da risada, do sorriso grotesco, nunca mais saiu da minha mente. Mesmo agora, todas as vezes que fecho os olhos, sinto como se estivesse sendo observada. Aquela cabana não era só um lugar abandonado. Era uma armadilha, uma prisão para algo que nunca deveria ser encontrado. E agora, uma parte de mim acredita que talvez eu nunca tenha saído completamente de lá. A cabana das portas, que não fecham. Eu sempre gostei da ideia de me isolar na natureza. Talvez fosse uma forma de me desconectar de tudo, do trabalho, das preocupações, das cobranças. Eu tinha acabado de passar por uma fase complicada e estava precisando de uma pausa. Então, quando vi o anúncio de uma cabana para alugar no meio de uma floresta isolada, vi ali a oportunidade perfeita para me recarregar. Sem vizinhos por perto, apenas árvores, silêncio e o som da natureza. Parecia ideal. Fiz a reserva e na sexta-feira à tarde peguei a estrada. A viagem foi longa e à medida que o caminho ia ficando mais estreito e isolado, eu sentia uma mistura de excitação e ansiedade. A estrada asfaltada deu lugar a um caminho de terra e, em certo ponto, o GPS parou de funcionar. Continuei guiado por algumas anotações que tinha feito antes de sair e pela minha intuição, até que finalmente avistei a cabana.
A construção era simples, de madeira escura e janelas pequenas. A fachada já mostrava sinais de abandono, com algumas tábuas apodrecidas e a pintura descascando, mas ainda assim parecia aconchegante. E o melhor de tudo, não havia ninguém por perto. Era só eu, a cabana e a floresta densa ao redor. Respirei fundo, feliz por finalmente estar longe de tudo. Entrei e comecei a me instalar. O lugar era pequeno, mas funcional. Havia uma pequena sala com uma lareira, uma cozinha apertada e um quarto minúsculo nos fundos. Ao lado da cama, uma janela que dava para a floresta. Eu podia ouvir o som do vento passando pelas árvores e o farfalhar das folhas. Era exatamente o que eu queria. No começo da noite, preparei uma refeição simples. Liguei a lareira e sentei no sofá com um livro. O ambiente era confortável e a única iluminação vinha do fogo e de uma lanterna que eu tinha trazido. O silêncio era absoluto e eu me sentia completamente isolado do mundo, exatamente como eu esperava. Mas foi durante a madrugada que tudo começou a mudar. Acordei no meio da noite com um som estranho. Era um ruído leve, como o som de passos. Fiquei imóvel, tentando ouvir melhor, mas os passos cessaram rapidamente. Tentei me convencer de que era algum animal passando lá fora, mas meu coração estava acelerado. Fechei os olhos, tentando voltar a dormir, mas algo me mantinha alerta. Depois de alguns minutos, ouvi o som de novo. Era um arrastar suave, como se alguém estivesse caminhando de forma pesada e lenta. Abri os olhos e percebi que o som estava vindo de dentro da cabana, da direção da porta de entrada. Olhei na direção da sala, mas não vi nada. Apenas a sombra das chamas da lareira dançando nas paredes. Decidi que estava apenas me assustando à toa e me forcei a voltar a dormir. No dia seguinte, acordei cedo e fui caminhar pela floresta. O ar estava fresco e o som dos pássaros me fez esquecer o desconforto da noite anterior. Passei boa parte do dia explorando a área, tirando fotos e aproveitando a paz. Quando voltei à cabana, o sol estava começando a se pôr. Preparei outra refeição e me acomodei perto da lareira novamente. Mas enquanto comia, não conseguia tirar a sensação estranha da cabeça. Sentia como se estivesse sendo observado. Quando a noite caiu, a sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Tentei ignorar, convencendo a mim mesmo de que estava apenas sugestionado pela floresta e pela solidão. Mas então, ouvi o som de novo. Desta vez, era mais claro, mais próximo, e vinha da sala, onde eu estava. A princípio, achei que era um animal pequeno, talvez um rato, mas logo percebi que era algo mais. Parecia um som de madeira se arrastando, ou como o estalo de alguém andando descalço sobre o piso de madeira. Meu corpo ficou tenso e tentei me manter calmo, mas não conseguia ignorar o pânico crescente. Era como se a cabana inteira estivesse segurando o fôlego, como se alguma coisa nela estivesse esperando eu fazer algo. Qualquer coisa. Olhei ao redor e percebi algo ainda mais estranho. As portas e janelas estavam todas fechadas, mas eu sentia uma corrente de ar gélido passando por entre as frestas, como se viesse de algum lugar dentro da cabana. Me levantei e comecei a inspecionar cada canto, tentando encontrar alguma explicação para aquela sensação. Mas tudo parecia normal. Normal demais. Voltei para o quarto, mas estava impossível dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, enquanto ouvia aquele mesmo som de arrastar se intensificar, mais alto e mais próximo. E então ouvi uma risada. Não era uma risada comum, era um som baixo, quase como um sussurro, mas carregado de um tom sombrio e perturbador. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era apenas o vento ou algum animal, mas a risada continuava. Era como se alguém estivesse rindo ao meu lado, uma risada que não pertencia a nenhum ser humano. De repente, ouvi um rangido, como o som de uma porta se abrindo.
Levantei-me rapidamente e fui até a sala. A porta da frente estava aberta, embora eu tivesse certeza de que a tinha trancado antes de ir dormir. Olhei para fora, mas tudo o que vi foi escuridão e o brilho fraco da lua entre as árvores. Voltei a fechar a porta, trancando-a com força, e fui para o quarto, tentando manter a calma. Mas então, aconteceu de novo. A risada voltou, mas agora estava acompanhada de um sussurro. Não conseguia entender as palavras, mas era um som contínuo, como se alguém estivesse falando baixo, quase como uma canção de ninar macabra. Senti um calafrio correr pela espinha e, mais uma vez, olhei ao redor, procurando alguma explicação. Quando me virei para a janela do quarto, vi algo que me fez congelar. Havia uma figura do lado de fora, parada na escuridão, olhando diretamente para mim. Não conseguia ver o rosto, mas sabia que ela estava me observando. Era como se fosse uma sombra, alta e esguia, com um contorno que eu não conseguia definir. Pisquei e a figura desapareceu. Voltei para a sala e sentei perto da lareira, onde a luz era mais forte. O som da risada e do sussurro parecia ter se dissipado, mas eu ainda estava em alerta. Meu corpo estava tenso e minha mente lutava para processar o que estava acontecendo. Depois de um tempo, o silêncio voltou e eu pensei que talvez fosse seguro tentar dormir de novo. Mas, quando estava prestes a me levantar, ouvi um som de batidas. Elas vinham da porta, lentas e ritmadas. Parecia uma criança batendo para chamar minha atenção, mas de uma forma perturbadora e insidiosa. Cada batida era mais alta e forte, e senti meu coração disparar. Não consegui me mover. Parecia que algo me mantinha preso, como se a cabana estivesse viva, como se me segurasse ali dentro. As batidas pararam, mas o silêncio que veio depois foi ainda mais terrível. Era como se o próprio ar estivesse pesado, sufocante, e então senti um arrepio subir pela espinha. Olhei ao redor e vi uma sombra na parede, uma sombra que não era minha. A forma estava ali, imóvel, mas eu sabia que me observava. E então a risada começou de novo. Aquela risada era insuportável, um som que parecia ecoar dentro da minha mente. Não sabia se estava ouvindo com os ouvidos ou se aquilo estava dentro de mim. Tudo o que eu queria era sair dali, mas parecia que a cabana tinha me aprisionado. Finalmente, consegui reunir forças para me levantar e correr em direção à porta. Abri-a e corri para fora sem olhar para trás. A floresta estava escura e silenciosa, mas eu podia sentir a presença da cabana, como se ela estivesse viva, me observando enquanto eu fugia. Não parei até chegar de volta à estrada, onde meu carro estava estacionado. Desde então, evito falar sobre o que aconteceu naquela noite. Sei que parece coisa da minha cabeça, mas sinto que aquela cabana me marcou. Às vezes, no silêncio da noite, ouço a risada, o sussurro, e me pergunto se um dia terei que voltar, se a cabana está apenas esperando o momento certo para me chamar de novo. A Cabana do Sorriso Escarlate. Nunca fui do tipo que acredita em assombrações, fantasmas ou qualquer tipo de superstição, mas também sou um cara curioso, alguém que não consegue resistir à tentação de descobrir se certas histórias e lugares são realmente o que dizem ser. E foi essa curiosidade, e talvez um pouco de teimosia, que me levou a aceitar o convite de alguns amigos para explorar uma cabana abandonada em uma floresta próxima. Nós tínhamos ouvido várias histórias sobre a Cabana do Sorriso Escarlate. Era uma dessas lendas locais, onde diziam que quem fosse para aquela cabana durante a noite veria uma figura com um sorriso terrível, um sorriso tão largo e tão vermelho que as pessoas o chamavam de Sorriso Escarlate. Alguns diziam que era apenas uma história inventada para assustar os desavisados, mas outros falavam que várias pessoas realmente tinham visto algo lá e que ninguém saía daquela cabana sem uma marca. A ideia era simples: passaríamos uma noite na cabana e veríamos se algo acontecia. Éramos 4: eu, Pedro, João e Bruno.
todos com a mesma mistura de curiosidade e um leve receio. Partimos no fim da tarde de um sábado, prontos para passar a noite lá. A floresta era densa e quase impenetrável, e quanto mais avançávamos, mais o silêncio se intensificava. Parecia que o próprio ar ficava mais pesado conforme nos aproximávamos da cabana. Quando finalmente a avistamos, ao longe, todos nós paramos por um momento. A cabana era ainda mais assustadora do que imaginávamos. Velha, com a madeira escurecida e desgastada pelo tempo, e janelas quebradas, como se fossem olhos vazios nos observando. Eu me forcei a continuar, tentando manter a coragem. Afinal, éramos 4. E eu sabia que o medo coletivo muitas vezes fazia as coisas parecerem mais assustadoras do que realmente eram. Assim que entramos, uma onda de frio tomou conta do lugar. A sensação era de entrar em uma geladeira. O ar gélido parecia nos envolver de uma maneira que nada lá fora explicava. Fechamos a porta e demos uma olhada ao redor. O interior da cabana estava empoeirado, com móveis caindo aos pedaços e marcas de bolor nas paredes. O cheiro de umidade era forte e parecia que ninguém pisava ali havia décadas. Mas o que realmente nos chamou a atenção foi uma grande cadeira de madeira, no meio da sala, virada de costas para nós, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Nos acomodamos da melhor forma possível e começamos a conversar, tentando fazer piada para quebrar o clima pesado que pairava no ar. Mas todos estavam tensos, e a escuridão parecia aumentar a cada minuto. Acendemos uma lanterna e algumas velas que trouxemos, colocando-as no chão ao nosso redor. A luz oscilante das velas fazia as sombras das paredes se moverem, criando figuras estranhas que nos faziam olhar 2 vezes para ter certeza de que nada estava se mexendo. Foi então que Pedro sugeriu que deveríamos contar histórias de terror, o que pareceu uma boa ideia no começo, mas logo nos arrependemos. Cada história era seguida por um silêncio absoluto, e parecia que cada palavra ficava impregnada nas paredes. Mas a ideia era passar a noite ali, então tentamos relaxar. Foi quando eu percebi algo que me fez congelar. Ao olhar para uma das paredes, vi o reflexo do fogo, mas de uma forma estranha, como se algo ou alguém estivesse parado na frente da lareira. Eu olhei ao redor para conferir onde todos estavam e vi que meus amigos estavam todos sentados ao meu redor, exatamente onde deveriam estar. Mas na parede havia uma sombra extra. Comentei o que tinha visto, mas eles riram, dizendo que eu devia estar vendo coisas. Mesmo assim, eu sentia um arrepio que não ia embora, uma sensação de que algo estava muito errado. João começou a dizer que deveríamos relaxar, que era só uma noite e que em algumas horas já estaria amanhecendo. Tentamos continuar conversando, mas de repente, o clima na cabana ficou ainda mais pesado e foi como se o ar tivesse ficado mais denso. Senti minha respiração ficar pesada e um frio gelado tomou conta do meu corpo. Então, ouvimos um som. Um leve arranhar vindo da cadeira. A cadeira que estava de costas para nós, bem no meio da sala. Todos nós olhamos ao mesmo tempo, e foi quando vimos. Lentamente, a cadeira começou a girar, até que, finalmente, estava de frente para nós. E lá estava ela. A figura. Era difícil dizer se era homem ou mulher, ou mesmo se era humana. Tudo o que conseguíamos ver era o rosto, pálido e rígido, com olhos fundos, negros e vazios. E então, o sorriso. Era um sorriso largo, que ia de orelha a orelha, mostrando dentes pontudos e vermelhos, como se estivessem manchados de sangue. Era um sorriso congelado, e a cada segundo que passava, ele parecia se alargar ainda mais, como se a boca fosse se esticando em um ângulo impossível. Eu queria desviar o olhar, mas era como se aquele sorriso me prendesse ali, como se estivesse tentando me puxar para dentro. Todos nós estávamos paralisados, incapazes de nos mexer ou falar. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo, rápido e desesperado. E então, o sorriso se moveu. Não o rosto, mas o próprio sorriso, como se ele tivesse vida própria. A figura não mexia o corpo, apenas aquele sorriso aumentava, como se fosse uma boca independente, uma expressão separada do rosto. Finalmente, Bruno quebrou o silêncio com um grito, e aquilo foi o suficiente para nos fazer reagir.
Todos nós nos levantamos ao mesmo tempo e corremos para a porta. Mas quando chegamos lá, a porta estava trancada. Tentamos forçá-la, mas parecia que algo a segurava com uma força que não tínhamos como vencer. O sorriso estava se aproximando, a figura ainda imóvel, mas o sorriso. Ele avançava na nossa direção. Eu me virei para os meus amigos e vi o horror nos olhos deles, refletindo o que eu também sentia. O sorriso agora estava próximo, tão perto que eu podia sentir o ar gelado saindo daquela boca aberta. Tentei gritar, mas nenhum som saía. E então, senti algo tocar meu ombro. Era uma mão fria, ossuda, que parecia me puxar para trás, para mais perto daquele sorriso. De repente, o sorriso parou e o silêncio voltou. Eu estava congelado, com o corpo colado contra a porta, os olhos fixos naquela figura. E então, ela desapareceu. Assim, sem mais nem menos, o sorriso e a figura sumiram, deixando apenas a cadeira vazia, girando lentamente. Finalmente conseguimos abrir a porta e corremos para fora, cada um em uma direção, sem olhar para trás. Eu mal conseguia respirar. O ar da floresta parecia tão pesado quanto o da cabana. Corremos até encontrar o caminho de volta, sem falar uma palavra. Ninguém queria quebrar o silêncio. Até hoje, não consigo tirar aquela imagem da minha mente. O sorriso escarlate, largo, impossível, e os olhos vazios que pareciam sugar cada pedaço da minha alma. Todos nós saímos da cabana naquela noite, mas uma parte de mim ficou lá, presa naquele sorriso, naquela escuridão. Desde então, sempre que estou sozinho no escuro, tenho a sensação de que algo está atrás de mim, apenas esperando para me puxar de volta para aquele lugar. E às vezes, ao passar por um espelho ou olhar para o reflexo de uma janela, vejo aquele sorriso me observando, apenas esperando para aparecer de novo.